A paz do Senhor, meus amados irmãos. Desejo a todos aí uma ótima madrugada em nome do Senhor Jesus. Eu quero aqui agradecer a Deus, pela vida da, da Vanusa. Vanusa, quero até mandar um abraço aqui para ela. Ela nos enviou uma mensagem pedindo oração para seu esposo, e também para sua família. Vanusa é de uma cidade chamada Iaçu, na Bahia. Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família. Estamos orando por ela, pelo seu esposo. Inclusive, ela nos informou que ele estava no hospital, Espero que Deus tenha visitado ele e, se assim possível for da vontade de Deus, ele esteja saído do hospital. Mas vamos continuar assim, orando pela vida do seu esposo. Amém, mano? Deus abençoe grandemente a sua vida e dos demais irmãos, em nome de Jesus, que tem participado conosco, tem curtido, compartilhado, nosso vídeo na madrugada. Isso é muito bom e é de uma grande valia, pra gente. Todos os dias nós vamos estar aqui com a palavra abençoada ao seu coração, e no final fazendo uma oração para aqueles que precisam, para aqueles que necessitam. Foi um meio, que Deus nos concedeu de podermos evangelizar, E você que tem o privilégio de estar nessas madrugadas, às 3 horas da manhã, que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus. Não se esqueça, coloque o seu celular para despertar todo dia às 3 horas da manhã, Lembra, o pastor vai estar lá às 3 horas da manhã, trazendo uma palavra abençoada aos nossos corações. Não esqueça não, coloque sempre o seu celular para despertar às 3 horas da manhã, que eu creio que Deus irá te abençoar grandemente a sua vida, com uma palavra poderosa. Inclusive hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Nós vamos falar da soberba, um assunto tratado na vida de pessoas, o ser humano em si, em geral, que Deus ele abomina, é um pecado abominável para Deus. E eu creio que Deus irá de abençoar a sua vida grandemente. Agora são 3h03 da manhã, da madrugada. E em nome de Jesus, eu quero aqui agradecer, a todo o povo da comunidade cristã Jardim do Éden, todos os irmãos, sem exceção de nenhum, e agradecer também a Deus pelos aqueles que têm visitado a nossa página no Facebook, também no YouTube. Que Deus possa abençoar grandemente a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Como que a gente pode abordar esse assunto? Como que a gente vai conseguir abordar esse assunto da soberba? Porque é um assunto que é muito importante, é um pecado que a maioria das pessoas cometem, mas muitas das pessoas não têm a visão para isso. Elas acabam não tendo a percepção, porque a soberba ela é criada dentro de nós, no nosso coração, e ela traz uma expectativa que a gente esteja sempre certo, Tem a convicção que o que a gente está fazendo ali é certo, mas muitas das vezes não é. Essa é a verdade. Muitas das vezes a gente está errado, mas a soberba dentro de nós acaba nos dizendo que a gente está certo e correto naquela atitude que a gente toma. E isso a gente vai abordar hoje e será um assunto maravilhoso para a nossa vida. Em nome de Jesus, muito edificante vai ser nessa madrugada. Eu creio, em nome de Jesus. A gente vai encontrar
o relato a respeito da soberba no livro de Provérbios. Tá? Livro de Provérbios, capítulo 16, o verso 18, né? Eu quero ler o 18 e o 19 contigo, né? O capítulo 16 do livro de Provérbios e o verso 18 diz assim, ó: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Ou seja, antecipa, né? Está antes da queda ou da ruína. Ou seja, se antes mesmo de acontecer, quando isso vai acontecer, então a soberba, quando ela é gerada dentro de nós ou no nosso coração, fica mais fácil identificar a queda de uma pessoa. Ela vai, não vai demorar muito tempo, né? Quando a pessoa ela é uma pessoa soberba, ela não vai muito longe. Logo a queda dessa pessoa vai ser rápida por conta da soberba, né? O verso 19 diz assim, ó: melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Isso aqui é um alerta, meus amados, para a vida, não é somente do cristão, não, tá? O cristão ele tem que ter mais cuidado ainda com isso aqui, tá? Mas é para o ser humano em geral. É algo que vem para a nossa vida, esse pecado da soberba, e a destruição é rápida, né? E se a gente for analisar, e eu quero trazer aqui dentro do contexto bíblico para que você possa entender que é uma abominação diante de Deus, né? É um pecado terrível, tá? Se a gente for analisar, ó, no próprio capítulo 16 e o verso de número 5 diz assim, ó: abominação é para o Senhor todo altivo de coração. Ou seja, a soberba para Deus é um pecado muito grave, né? E o ser humano ele decorre ou discorre muito para esse lado, né? O próprio Jesus ele nos ensina, diz assim: porventura é o discípulo maior do que o mestre? De maneira alguma, né? Ele já começa a retratar isso por conta da soberba, né? Você pode analisar ali os dois filhos de Zebedeu, quando pede para Jesus ali um sentar à direita e outro à esquerda, querendo se tornar maior e melhor, né? Ou seja, dos restantes dos apóstolos. Isso aí a gente consegue entender que são pessoas soberbas, tá? E a soberba ela causa uma destruição imensa na vida das pessoas. Tem muita gente que ela é soberba e ao passar do tempo ela acaba caindo, né? E a pessoa soberba, quando ela cai por si só, essa é a verdade, que ela se destrói por si só, por conta da soberba. Ela culpa todo mundo, tá? Ela culpa as pessoas que estão à volta dela, ela culpa, se possível, for até a sombra dela. Tá? A única pessoa que não tem culpa da soberba dessa pessoa é ela mesma. Para ela não tem culpa alguma. Mas em relação à soberba que existe dentro dela, todo mundo à sua volta é culpado de alguma coisa, tá? Todo mundo é culpado, menos ela. Se possível for até a sombra dela. Se a sombra dela ela não conseguir visualizar a sombra dela, ela vai dizer que a sombra ela é culpada por não estar junto dela, e da pessoa. Essa é a verdade. Então a soberba ela causa uma destruição imensa, tá? Toma cuidado em relação a isso. Mas como eu falei aqui, nós vamos tratar desse assunto e a soberba ela é um pecado que para mim, né, na minha visão, na minha percepção, ela é o pecado, eu creio que o mais antigo do mundo, tá? A minha percepção é que a soberba ela é um pecado mais antigo do mundo. Por que, pastor? O Senhor tem essa percepção. Porque a gente olha lá no livro de Isaías,
capítulo de número 14, o verso 12, tá? A gente consegue identificar que a soberba, ela acabou seduzindo, essa é a verdade, seduziu o coração de Satanás. Lá em Isaías, capítulo 14, verso 12, chama ele de estrela, né, da manhã, né? E a Bíblia diz que ele intentou, ele quis, né, fazer o seu trono acima do trono de Deus, ou seja, a soberba, tomou conta ali do coração de Satanás. E o que aconteceu? Todos nós conhecemos, né, a história. E a Bíblia diz que ele foi lançado, ele tirou a terça parte, né, dos anjos do céu por conta da soberba que tomou conta do coração de Lúcifer, ou seja, de Satanás, e foi lançado à terra, né? E a gente consegue também identificar no livro de Gênesis, capítulo 3, a partir do verso 5, a mesma coisa ele fez com Eva, né? A gente olha ali a tentação, mas a tentação ela foi gerada por conta da soberba, tá? Porque assim, todo o ser humano, toda pessoa que ela é soberba, ela quer algo que não foi designado para ela, tá? Ela quer aquilo que não foi dado para ela. Ou seja, quem é soberbo, ela quer algo de outra pessoa que não está no alcance dela, tá? Essa é a verdade. Eu quero explicar aqui melhor para que você possa entender. Quando você está próximo de pessoas, né, e ela quer, ela deseja ter algo ou quer algo que aquilo não está na capacidade dela naquele momento, ou seja, essa pessoa ela acaba se tornando uma pessoa soberba, tá? Ela acaba se tornando uma pessoa soberba porque ela quer uma coisa e ela quer de todas as formas aquilo para ela, só que aquilo não foi designado para aquela pessoa, tá? Então ela luta por aquilo, tá? E não é uma luta boa, uma luta que vai trazer uma satisfação. Pelo contrário, é uma luta que ela vai lutar e vai ser uma luta desigual, porque será uma luta que ela luta e ela não consegue obter o êxito. E não obtendo o êxito, o que acontece? A pessoa logo cai. E não demora muito a gente ver pessoas assim. Tem muitas pessoas que a gente se depara, talvez você que está assistindo, né, esse vídeo já se deparou com pessoas assim. Espero em nome de Jesus que você não seja uma pessoa dessa maneira, né? E em nome de Jesus eu quero pedir, se porventura você tem dentro de você esse receio, né, e acha que, por exemplo, fazendo uma análise dentro de você e você se vê dessa maneira, ore a Deus, peça a Deus misericórdia, peça para Deus tirar esses pensamentos da sua vida, né? Peça para Deus te ajudar a tirar de você essas coisas, porque isso precede a tua queda, precede a tua ruína, a tua destruição, porque Deus ele não se agrada disso. Inclusive no livro de a primeira carta de Pedro, capítulo 5 verso 5 diz que diz assim, olha, capítulo 5 verso 5 diz assim: Deus resiste, tá? Os soberbos, mas dá graça aos humildes. Tá? Essa é a palavra do Senhor. Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. Por isso que Jesus ele enfatiza e diz assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Porque todos que são soberbos, ele tem a tendência em cair. A queda dele é uma queda muito rápida, tá? Não demora muito, ele não chega a lugar algum. Ele até tenta chegar em algum lugar, mas não consegue, por conta do coração que é soberbo, por conta da sua vida, né? Que quer viver uma determinada história, sendo que aquela história não está preparada para ele. Tá? E tem muita gente vivendo dessa maneira. Tem muita gente, possa ser que tenha pessoas que usem o termo da inveja, mas inveja é outra coisa, tá? Inveja
não está, possa ser que esteja relacionado com a soberba, tá? Eu posso estar explicando para os irmãos no vídeo de amanhã, tá? No vídeo de amanhã eu posso estar explicando o que é a inveja. É diferente, tá? Tá relacionado, mas não é a mesma coisa. A soberba é uma e a inveja é outra, tá? E eu quero aqui, nessa madrugada, que você entenda, inclusive, eu vou trazer aqui alguns nomes de alguns reis, né, que foram soberbos no seu reinado em Israel, né, na nação de Israel. E o que aconteceu com esses reis, né, destruição repentina desse povo. E olha que era pessoas que foram constituídas por Deus, colocado na frente do seu povo para poder batalhar, para poder ajudar, para poder conduzir o povo de Deus. Mas o que acontece? Porque a soberba subiu ao seu coração, o próprio Deus, ele se encarregou, né, de abater essas pessoas. Porque como a própria Bíblia nos ensina, né, que os humilhados serão exaltados, mas todo aquele que se exalta, Deus humilha, né? Então assim, que eu, você, a gente possa ser pessoas humildes, mas não é a humildade, não está na roupa, tá? A humildade, ela está na nossa maneira de ser, nossa maneira de viver, a humildade em poder ajudar as pessoas, em poder fazer a obra de Cristo, a obra do Senhor, sem reclamar, fazer com amor. Isso é humildade. E a Bíblia diz que a humildade ela vai além da honra. Agora, quando você se depara com pessoas que são soberbas, ela só pensa em si próprio. Ela é pessoas rancorosas, pessoas assim, eu faço, eu sei, né? Ela nunca quer instrução, ela nunca ela pensa ou tem esse desejo de ajudar ninguém. A soberba é um pecado gigantesco, como eu falei aqui, que o próprio Deus, ele abomina isso, tá? Ele abomina, é a soberba. E isso traz uma dor e um constrangimento tão grande para pessoas que acaba tendo isso dentro do coração dela. Tá? A soberba acaba destruindo, tá, a pessoa. Então, que você possa tomar cuidado, que você possa ser uma pessoa melhor na presença de Deus. Né? Estou aqui com o Fernando Camila. Paz do Senhor, meu amado. Deus abençoe a sua vida. Né? Está pedindo oração, né? E aqui orando para Deus me revelar algo, me ajude em oração. Deus abençoe. Vamos estar orando sim, Fernando, em nome de Jesus. Né? Que Deus possa abençoar a sua vida. Como o pastor estava falando aqui, e vamos enfatizar a respeito da soberba. Tá? E eu quero trazer aqui para você alguns nomes de alguns reis, homens que foram constituídos, como eu falei aqui, para governar o povo de Deus. Olha, são 7, eu quero trazer 7 nomes de reis para você, para que você possa entender o que leva a soberba ao coração de uma pessoa e o que faz a soberba sobre a vida de uma pessoa. Destrói uma pessoa. Tá? A soberba ela é um pecado tão terrível que a destruição vem rápido. Tá? Um dos primeiros reis, tá, que foi muito soberbo, um deles foi Nabucodonosor. Para quem não conhece, está ali no livro de Daniel, capítulo 5. Né? Nabucodonosor ele quis ser igual a Deus, ou seja, a soberba tomou conta de Nabucodonosor, e quando Deus ele olhou para aquilo e viu que o coração, né, de Nabucodonosor estava soberbo, o próprio Deus, né, colocou para que Nabucodonosor fosse comer capim, ou seja, grama, mato, né, nos estábulos juntamente com os animais. Olha a destruição de Nabucodonosor, o que aconteceu por conta da soberba. E isso tem acontecido demais na vida das pessoas
vidas de ser humanos, até cristão mesmo, e muita gente soberba, tá? Esse é o primeiro caso, Nabucodonosor, tá? A Bíblia nos ensina também, diz que ele criou pelo igual animal, né? Para você ver o quanto e o que Deus fez, né, na vida de Nabucodonosor por conta, né, da sua soberba. Outro também é o rei Belsazar, né? Inclusive é parente, ou seja, filho ali de Nabucodonosor. Também foi um homem que o seu coração, né, o seu coração se voltou também contra Deus, achando que era Deus sobre a terra. E ali acabou pagando um grande preço, né, por conta da soberba que subiu ao seu coração. Ou seja, todo aquele que vive uma vida de soberbo, que é soberbo, o próprio Deus ele se encarrega de abater essas pessoas, tá? De abater essas pessoas. Outro também é o rei Amazias. E esse aqui, ele começou até bem, né? O rei Amazias, ele começou até bem a sua jornada. Para quem não sabe, aqui eu quero até abrir um parênteses aqui, para que você possa entender. Esse rei Amazias aqui, ele era filho do rei chamado Joás, tá? Era rei de Judá. E esse rei aqui, Amazias, antes mesmo dele reinar, eu quero te contar aqui contar aqui algo para que você entenda. Isso aqui é de muita valia. O profeta Zacarias, que é o penúltimo livro do Antigo Testamento, esse profeta Zacarias, ele foi profetizar no reinado de Joás. E Joás determina que viesse matar, né, os profetas, e um dos profetas que estava na época era Zacarias. E, e aí o filho de Joás, que é o rei Amazias, que reinou, né, com 25 anos, ele está junto das pessoas, dos príncipes, que a Bíblia nos ensina, está lá no livro de Crônicas, que ele consentiu também na morte de Zacarias, né? E esse Zacarias, inclusive, Jesus faz menção dele no livro de Mateus, capítulo 21, tá? É o profeta Zacarias. E quem matou o profeta Zacarias foi Amazias, esse rei Amazias, ou seja, no começo do seu reinado, voltando agora para a palavra, para a soberba, onde eu quero chegar. Isso foi só uma conclusão que eu falei do rei Amazias para que você possa entender e ter uma compreensão melhor. Tá? Isso é até bom, que isso é um estudo, né? Te ajuda. E o rei, esse rei Amazias, ele começa o seu reinado bem, começa ali com 25 anos, e ao passar do tempo, a mesma coisa que seu pai intentou, o rei Amazias começa a fazer também. Por conta do que? A soberba. Quando a pessoa chega no poder, quando a pessoa tem um status de fama muito grande, né? Se ela não vigiar, se ela não tomar cuidado, a soberba vem ao coração dela. Por quê, pastor? Porque ela vai ser uma pessoa ovacionada, tá? Ela vai ser uma pessoa para muita gente querida, ou seja, as pessoas ficam ovacionando ela, exaltando ela. Então, se ela não tomar cuidado com isso, ela fica soberba. Ela acha que aquela glória, né, o momento que ela está vivendo é dela, tá? É da pessoa, é do ser humano, mas isso não é verdade. A glória, ela é de Deus, tá? A gente convive e Deus ele coloca, como a Bíblia nos ensina no livro dos Salmos, que ele pega a gente do largo, né, encharcado do pecado, nos dá um banho, né, nos purifica e faz sentar entre os príncipes e poderosos, né? Ou seja, ele coloca a gente num lugar de destaque. Só que muito ser humano, quando chega nesse local de destaque e ele começa a ser ovacionado, ele acha que aquela glória daquele momento é dada a ele. Mas nós temos que entender que
A glória não é dada para a gente, a glória é dada para Deus. Toda honra, toda glória seja dada a Deus. Né? E o ser humano ele tem essa tendência de quando ele é ovacionado, quando ele é reconhecido, né? Ele acha que ele se sente o próprio Deus. E aí onde está o perigo para o ser humano, onde está um perigo para a pessoa que acha que tudo se baseia, né, à sua volta, tudo está resumido no que você pensa, no que você fala, no que você faz, ou seja, você se sente aquele comandante geral e não é bem assim, né? Todas as coisas a Bíblia diz que foi criada por Deus, né? Tudo foi criado por ele e para ele foram feitas todas as coisas para ele, tá? E por ele, né? Então não é nós, não é o ser humano. Quando o ser humano chega nesse ponto, né, de achar que ele é alguma coisa, ou seja, ele está soberbo e não dura muito tempo, não vai muito longe. O que acontece é logo ele cai, logo a sua queda é imediata, não demora muito, tá? Outro rei também, o rei Uzias, né, outro também que achou que era Deus sobre essa terra, né? Outro rei também, o Amon, né? Pensou também que era Deus. A maioria desses reis, você vai encontrar a história dele ali no livro de Crônicas, segundo livro dos reis, vai falar a respeito desses homens, homens que Deus colocou ele no poder, ou eles no poder. Só que quando chegaram no poder, o coração deles se exaltaram de uma tal maneira, né? A soberba tomou conta. É por isso que Jesus não, João Batista diz que é necessário que ele cresça e que eu me diminua, tá? João Batista usa essas palavras. João Batista sabe que quanto mais o homem cresce, né, na presença de Deus, se ele não tomar cuidado, ele tem que descer, né? Ele cresce na presença de Deus, mas descendo. Agora, se ele cresce e o coração, o desejo dele, a soberba toma conta do coração dele, quer crescer junto, ele acaba não dando a devida glória para Deus. Ele quer a glória para ele, tá? É isso que acontece. Tem muita gente que você vai se deparar dessa maneira. Ele quer a glória para ele. E aí é onde a gente consegue identificar um soberbo, né? Logo, logo a gente olha e vê e entende que essa pessoa é soberbo. Outro também é o príncipe, o rei, né, de Tiro. Deus fala isso lá no livro de Ezequiel, capítulo 28, verso do 2 ao 10. Né? Deus vai usar ali o profeta Ezequiel para profetizar contra o príncipe de Tiro, né, a cidade de Tiro. É porque ele elevou, né, o coração. Ele queria ser igual a Deus, né, sobre a terra, ou seja, o domínio da cidade. Ele achou que aquilo para ele era pouco. Ele queria ser ovacionado como Deus sobre a terra. E aí Deus ele não se agrada disso. Meus amados, quando Deus coloca alguém em um poder ou no poder, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui do presidente do Brasil, o Bolsonaro. Perdão. Deus coloca ali o Bolsonaro no poder. Se o Bolsonaro, ele dentro dele, não sei, tá? Só quem sabe é Deus, porque Deus sonda o coração e esquadrinha o pensamento, tá? Se dentro dele ele for uma pessoa soberba, né? Andar com a soberba dentro dele, querendo ser igual a Deus, querendo fazer juízo igual a Deus, logo ele cai. Ele não demora muito no poder, tá? Quantas pessoas eu tenho me deparado, inclusive até com obreiros mesmo, né? E eu tenho sempre falado e tenho ensinado os obreiros, né, da comunidade cristã Jardim no Éden, para ser uma pessoa mansa e humilde, aprender com Jesus, porque assim, no nosso ministério, se você for uma pessoa soberba, não só no Ministério Comunidade Cristã Jardim no Éden, mas aonde Deus te colocar, não é o ministério, às vezes até no seu trabalho também, no seu serviço, onde você, na sua escola, com as pessoas que estão à sua volta, se você for uma pessoa soberba, você acaba
ficando sozinho, essa é a verdade. Você acaba sendo excluído, né? Porque a soberba ela faz isso. Ela não deixa você ter uma alegria plena e ela não deixa você enxergar o que a outra pessoa tem na vida dela, né? A soberba ela faz com que você se sinta menosprezado e desejar, né, a glória do que a outra pessoa vive para você, tá? Porque foi isso que aconteceu com Satanás. Satanás, ele era uma pessoa ovacionada no céu. Ele foi constituído um anjo de luz, né? Lúcifer, um anjo de luz, e ele regia. A Bíblia diz que ele regia o coral celestial. Ou seja, para Satanás não estava bom aquilo, né? Ele queria mais do que aquilo. Ele queria ser maior do que Deus. Ele queria estar acima de Deus. Por isso que Isaías capítulo 14, verso 12, como eu já falei aqui, fala a respeito disso. Queria fazer o seu trono acima do de Deus. Ou seja, o que foi dado para ele, nunca a visão dele estava boa, né? Ele queria mais e mais. Você já parou para ver pessoas que estão ao seu lado e até pessoas que não estejam ao seu lado, mas pessoas que você conhece de vista. Você já imaginou que a maioria das pessoas consegue identificar uma linha de raciocínio que o pastor está falando aqui? São pessoas que ela não se contenta com o que ela tem. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer assim: aprendi a viver na abundância e também na dificuldade, né? E ele diz assim: em tudo dai graça, tá? Ou seja, o apóstolo Paulo nos dá uma dica, nos ensina como a gente tem que tratar para a gente não se tornar um soberbo. Porque assim, quanto mais a gente tem, a gente quer, tá? Satanás ele não se contentou com aquilo que ele tinha de ser o regente, né, do coral celestial. Queria mais. Ele não queria somente aquilo, ele queria mais e mais e mais. Não era só aquilo, reger. Ele queria mais poder, ele queria ser ovacionado, ele queria chegar no topo. Tá? E o que aconteceu? Caiu. Né? Não foi muito longe, não. Ainda por cima, ainda tirou a terça parte. Ou seja, enganou muita gente. Tá? Em vários ministérios, tá? Tem pessoas com essas condutas. O que acontece? Ela se torna soberba. Ela quer uma posição, não é só ministerial, tá? O pastor quer aqui retratar, não é só ministerial. Às vezes até no local de trabalho também, faculdade, escola, independente. Você vai encontrar soberbo em vários lugares, tá? Não é só dentro da igreja que você vai encontrar soberbo, não. Vai encontrar soberbo em vários lugares. Ou seja, e você vai encontrar pessoas assim, ela se torna soberba, ela vira soberba, a soberba cresce no coração dela, e o que acontece? Quando cresce no coração dela, ela deseja algo para a vida dela e ela não consegue, tá? Ela não consegue obter aquilo para ela. O que acontece? Ela acaba saindo, eu vou falar aqui ministerialmente, tá? Ela acaba saindo daquele local, do ministério, da comunhão com os irmãos, ela acaba saindo e quando ela sai, ela nunca consegue sair só, ela nunca vai só. E o que me chama mais atenção é isso. O soberbo, ele sai daquele lugar e ele nunca vai só, ele sempre leva mais alguém, tá? Ele sempre leva mais alguém. Por quê? Porque a dedução e a visão dele é mostrar que o plano daquela liderança é errada, mas o plano que ele tem é o correto e é o certo. E o que acontece? Aí pessoas, né, que têm a mente fraca, que não tem uma visão ampla das coisas, ela acaba sendo conduzido por essas pessoas soberbas. E quando ela sai, aí não dura muito tempo, essa pessoa soberba cai, ao que acontece? Aí aquela que foi junto, né, acaba tendo uma decepção. Por quê? Porque ela se viu num estado crítico. Por isso que Jesus diz aos fariseus: podem porventura um cego guiar outro cego?
porventura ambos não cairão no abismo, ou seja, no buraco? É isso que acontece. Soberbo, a maioria deles vai fazer isso. Ele vai pegar, ele vai sair daquele determinado lugar, seja ministerialmente, seja no local de trabalho, seja numa faculdade, seja no local aonde for. Ele sempre vai sair com a visão errada e também vai levar outras pessoas ao erro, tá? E isso é muito perigoso, é muito perigoso. Eu quero tratar aqui do último rei, tá? Que é o rei Herodes, tá? Esse aqui eu acho que assim é um dos exemplos mais terrível, né? Dentre todos aqui desses 7 que eu falei para você. E o rei Herodes está ali no capítulo 12 e a partir do verso 22, lá em Atos dos Apóstolos, né? A Bíblia diz que o povo louvou a Deus naquele momento, adorou a Deus naquele momento, deu glória a Deus, só que o rei Herodes não deu a devida glória a Deus. Aí a Bíblia nos ensina e diz, deixa bem claro que Herodes, naquele momento, ele expirou, ele foi comido de bicho, tá? Porque não deu a devida glória a Deus. Ou seja, Herodes achou que era o rei, né? E que era o grande Deus aqui na terra. E aí ele entrou, né, como se diz o ditado popular, de água abaixo. Porque o ser humano ele só é uma criatura de Deus na terra. Nós que somos cristãos, nós somos feitos filhos de Deus por adoção, por intermédio de Jesus Cristo, tá? Mas aquele que não entregou a sua vida para Jesus, aquele que não teve um encontro com Jesus, é uma criatura, né? Ele é criado, é criado por Deus sobre essa terra. E Herodes, ele achou que era Deus nessa terra, que a glória não era para Deus no céu, a glória era para ele, o homem na terra. E aí a soberba tomou conta dele, e aí foi onde houve a queda, ou seja, para ele houve a morte, né? Morreu, tá? Por conta da soberba que subiu no seu coração. E é isso que acontece, tá, meus amados? É a gente tomar muito cuidado. Eu falo para você com toda a certeza e a convicção, tá? Sobre a soberba. Porque a Bíblia diz que Deus resiste, né, aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Que você possa ser uma pessoa mais humilde, mas não humilde de veste, tá andando rasgado, mal amanhado. Não é isso. A humildade não é isso. A humildade está dentro de nós, no nosso coração. Por isso que Jesus disse: seja humilde, mas de coração. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Tá? Esse é o caminho, né? E o passo para a gente nos aproximar de Deus é a humildade, tá? É um conselho que eu te dou e que a gente possa ficar com essa meditação nessa madrugada, em nome de Jesus. E se assim for, né, você que ficou até o final desse vídeo, em nome de Jesus, deixe aí nos seus comentários, tá? Porque se Deus assim permitir, em nome de Jesus, amanhã, no mesmo horário, às 3 horas da manhã, eu quero trazer aqui outro mal também, outro pecado que acaba destruindo as pessoas, é a tal da inveja, né? É um mal pernicioso, é um mal terrível, tá? E se assim Deus permitir, deixe nos comentários aí. E eu quero orar nesse momento pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Em nome de Jesus, quero aqui orar, apresentar aqui o Fernando. E ele pediu aqui a paz do Senhor, primeira vez na live, Camila, né? Que ore por mim, estou orando para Deus me revelar algo, me ajude em oração. Deus abençoe Camila, né? Eu quero orar pela vida aqui da Camila, em nome de Jesus, pedir oração. Não sei o que ela pede a Deus, não sei o que ela necessita, mas eu creio. Camila, tá? Em nome de Jesus, você tem assistido essa live, tá? Eu quero te dizer, confie em Deus, tá? Deixa Deus guiar teus passos, deixa Deus guiar teus caminhos. Não se precipite, em nome de Jesus, não se precipite. Espera em Deus, confia em Deus, acalma o teu coração, porque o que há de vir virá. E a Bíblia diz: há um tempo determinado para todas as coisas, né? Então,
o tempo de Deus para a sua vida vai chegar, mas espere em Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus por essa madrugada maravilhosa. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti, Pai, por essa madrugada maravilhosa, mais uma madrugada que nós estamos na Tua presença adorando, glorificando e exaltando ao Teu nome. Deus, muito obrigada. Deus, eu peço a Ti, Senhor, pela vida da Camila e também, Senhor, pelas pessoas que têm entrado, Senhor, têm compartilhado, Deus tem deixado os pedidos de oração. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor visite essas pessoas nessa madrugada, não só na madrugada, mas no decorrer do dia, Pai, em nome de Jesus, para que pessoas que estejam enfermas possam ser curadas. Pessoas que estejam no leito de hospital possam sair, pessoas que estejam no fundo, Senhor, fria de uma prisão, possa ser restabelecida, porque, Senhor, a justiça é do Senhor e o Senhor conhece cada um de nós, porque a Tua palavra nos ensina que até o fio de cada cabelo que nós temos, meu Senhor, na nossa cabeça é contada pelo Senhor. Então, Deus, eu peço a Ti em nome de Jesus, guarda essas pessoas, livra, Senhor, elas de todos os males, para que elas possam, Senhor, alcançar o objetivo que o Senhor tem na vida dela. Deus, também eu peço a Ti, toca no coração de cada uma dessas pessoas, aquela pessoa que ainda não é cristã, aquela pessoa que ainda não entregou a vida para Jesus. Deus, que ela possa entregar a vida para Jesus e o Teu nome venha a ser glorificado, meu Deus, para que ela possa ser uma pessoa plena, Senhor, na Tua presença. E hoje nós falamos, meu Senhor, da soberba. Deus, eu peço a Ti em nome de Jesus, que o coração dos Teus servos possa ser um coração quebrantado, Deus, e que a soberba que venha a intervir, Senhor, na vida dessas pessoas, nessa madrugada, em nome de Jesus, eu oro, Pai, para que possa, Senhor, ser quebradas as algemas, as cadeias, Pai, do inimigo contra a vida dessas pessoas, e que nenhuma soberba, nenhum pecado da soberba possa, Senhor, se resistir, ou possa resistir, meu Deus, ao encontro que ela tem com Jesus. Obrigada, Deus, por essa madrugada maravilhosa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos que acompanhou essa live e os que também vão assistir até o final desse vídeo. Amém. Deus abençoe a todos. Até amanhã, em nome do Senhor Jesus.